Conto um Conto apresenta, da série Melhores Contos do Canal, de Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo. Narração Marcelo Fávaro. Faça sua inscrição, deixe o seu like e comente o que achou do vídeo. Caso possa ser um colaborador, temos a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Toda ajuda eu prometo pagar com mais vídeos. Vamos à história? Eu estava alquebrado pelas torturas materiais e morais suportadas durante o longuíssimo interrogatório e o ainda mais longo processo. Por isso, quando afinal me soltaram da poleia a que estivera pendurado pelos polegares, deixei-me cair sobre o banco de pedra e tive a impressão de que todos os sentidos me abandonavam. A sentença, a terrível sentença de morte, foi a última frase que eu ouvi distintamente. Depois, o som da voz dos inquisidores diluiu-se para mim em um zumbido confuso, que produzia em meus ouvidos o efeito de uma rotação, porquanto a única ideia que trazia ao meu cérebro era de estar ouvindo a roda de um moinho. Mas isso durou pouco, porque ao fim de alguns instantes eu não ouvi mais nada. O último sentido que conservei até o fim foi o da visão, mas com horrendas deformações. Via os lábios dos frades juízes, mas via-os brancos, mais brancos do que o papel sobre o qual estou escrevendo. E finos, finos como esse papel, afinados pela expressão de dureza, de crueldade implacável e de infinito desprezo pela dor humana. Eu via os decretos do destino escoar por esses lábios. Via esses lábios contorcidos pela palavra morte e pelas sílabas do meu nome. Eu estremeci porque o som não acompanhava o movimento desses lábios. Eu vi também, em alguns instantes de delírio, a mole e quase imperceptível ondulação das cortinas negras que revestiam as paredes da sala. E então, como a vibração de uma nota musical rica e sonora, insinuou-se em meu espírito a ideia do repouso delicioso que nos espera no túmulo. Vejam, essa ideia me veio tão doce, tão furtivamente que precisei de algum tempo para ter dela uma apreciação completa. Aquele alívio de que tudo acabou e que você não precisa mais se preocupar com nada, porque a morte está chegando. Mas, no momento em que ela começava a me embalar o espírito, as figuras dos juízes desvaneceram-se, as trevas me cercaram,
e todas as minhas sensações desapareceram como se houvessem mergulhado subitamente no Hades. E então, o silêncio, a calma e a escuridão resumiram todo o universo para mim. Eu havia desmaiado, mas nem assim perdera completamente os sentidos. E o pouco que conservava em vão tentarei definir. Em meus esforços desesperados e teimosos para reavivar a memória, em minha ardente aplicação para reunir as migalhas desse estado de aniquilamento em que a minha alma naufragara, eu me lembro apenas, em sombras de recordações sem nitidez alguma, de que grandes e frios vultos me ergueram e transportaram silenciosamente para baixo, mais para baixo ainda e sempre mais para baixo, até que horrível vertigem apagou toda a luz do meu pensamento. Há só a ideia da perpetuidade dessa descida. E depois, muito mais tarde, por certo, tive uma primeira sensação, a de bolor, a de umidade. Além disso, tudo era demência, a demência de uma memória que se debatia entre horrores. Bruscamente recobrei a consciência do movimento e do ruído, o movimento tumultuoso do meu coração e, em meus ouvidos, o ruído de suas pancadas. E depois, a simples consciência da existência, mas sem pensamento, só a consciência. E esse estado durou horas. Enfim, repentinamente, o pensamento, um terror arrepiante e uma energética tentativa de compreender a minha total situação. Depois, um violento desejo de recair na completa insensibilidade e um despertar impetuoso de minha consciência. Esforço-me para me mover e até consigo. E então, me recordo do processo, dos juízes, das cortinas sombrias, da sentença, do mal-estar, do desfalecimento. Até então eu não abri os olhos. Tinha a impressão de estar deitado de costas e sem laços que me prendessem. Estendi a mão e ela caiu pesadamente sobre qualquer coisa úmida e dura. Deixei-a ficar assim, a minha mão, esforçando-me por imaginar onde poderia estar e o que de mim fora feito. Estava ansioso por fazer uso dos meus olhos, mas não ousava. Temia meu primeiro olhar sobre os objetos que podiam estar em torno de mim. Não que receasse ver coisas horríveis, mas é que estava obcecado pela ideia de que não havia nada para ver. Finalmente, com o coração estrangulado por uma selvagem angústia, abri rapidamente os olhos. Confirmaram-se o que eu conjecturava de pior. As trevas da noite eterna me cercavam. Foi-me necessário grande esforço para respirar. Senti a intensidade das trevas pesarem sobre mim, sufocando-me. A atmosfera estava insuportavelmente pesada. E eu fiquei ali, estendido, sem ousar outro movimento, e apelei para todas as forças do meu raciocínio. Rememorei os modos de agir da Inquisição e, desse ponto de partida, tratei de deduzir qual podia ser a minha situação presente. Deveria ter decorrido muito tempo desde que a sentença fora pronunciada. Todavia, não me veio ao espírito um só instante que eu pudesse estar efetivamente morto. Uma tal suposição, malgrado tudo o que pretendem as obras de imaginação,
É absolutamente inconciliável com a existência real. Mas onde estava eu? E em que situação? Sabia que os condenados à morte pela Inquisição pereciam habitualmente nas fogueiras. A maioria era nas fogueiras. E que uma dessas cerimônias teria lugar na própria noite do meu julgamento. Teria sido eu, novamente, recolhido ao meu calabouço para nele esperar o sacrifício que, sei lá, só seria celebrado ao fim de alguns meses? Compreendi imediatamente que isso era inverossímil. As vítimas disponíveis tinham sido requisitadas imediatamente. Além do mais, meu antigo calabouço, como o das celas dos condenados em Toledo, tinha um selo de pedra e a luz não era totalmente exilada dele. Bruscamente, um pensamento atroz atacou meu espírito, fazendo refluir o sangue em ondas quentes a meu coração, e por algum tempo mergulhei mais uma vez na insensibilidade. Logo que eu recuperei os sentidos, pus-me de pé num salto, enquanto um tremor convulsivo sacudia todo o meu corpo. Estendi precipitadamente os braços acima e abaixo de mim em todas as direções. Nada encontrei. Entretanto, não ousei dar um passo, temendo esbarrar nas paredes de um túmulo. O suor escorria de todos os meus poros e juntava-se em minha fronte em enormes gotas geladas. Mas acabei por não mais suportar essa agonia de dúvida. Dei um passo à frente, com grande precaução, braços estendidos e olhos desmesuradamente abertos, procurando captar o menor raio de luz. Dei vários passos, porém tudo era trevas. Respirei mais livremente, porque me pareceu evidente que, pelo menos, a sorte mais horrenda entre todas não me fora reservada. E então, enquanto continuava em minha marcha circunspecta, vieram-me em tumulto à memória os 1000 beatos vagos que tinham curso sobre as atrocidades da Inquisição em Toledo. A respeito de seus calabouços, circulavam estranhas narrações, que eu sempre considerara de fábulas tão estranhas e tão horríveis que eram contadas em voz baixa. Estaria eu destinado a morrer de fome no mundo das trevas subterrâneas? Ou qual outra sorte, talvez ainda mais terrível, me esperava? Que o termo fosse a morte, e que essa morte fosse de uma atrocidade fora de comum, isso eu já imaginava, posto que tivera tempo bastante para estudar o caráter dos meus juízes. O modo e hora dessa morte eram minha única preocupação, era todo o meu tormento. Finalmente, minhas mãos estendidas se chocaram com um obstáculo resistente. Era uma parede, que parecia feita com grandes pedras. Seguia-a de perto com as desconfiadas precauções que me eram sugeridas pela recapitulação das estranhas narrativas. Esse processo, no entanto, não me permitia de forma alguma avaliar as dimensões do meu calabouço, porque eu podia dar uma volta completa e chegar de novo ao ponto de partida sem perceber. Tanta uniformidade apresentava a muralha. Procurei a faca que se encontrava em meu bolso, no momento em que me introduziram na sala dos inquisidores. Não a possuía mais, é claro. Tinham substituído toda a minha roupa por um burel de sarja grosseira. Meu primeiro pensamento fora o de enterrar a lâmina em alguma fissura da parede para marcar o meu ponto de partida. Acabei resolvendo gastar uma tira do meu burel e depositei-a no sentido de seu comprimento, perpendicularmente à muralha. Tateando para procurar meu caminho ao longo da muralha, eu devia inevitavelmente, ao terminar a volta, encontrar essa tira de fazenda. Era pelo menos o que eu pensava, mas não contara com a vastidão da minha cela e com a extrema fraqueza do meu corpo.
O solo era úmido e escorregadio. Caminhei por algum tempo, ainda titubeando, e depois tropecei. E caí. Minha fadiga excessiva fez com que eu ficasse prostrado, e não tardei a adormecer nessa posição. Ao despertar, estendendo o braço, encontrei do meu lado um pão relativamente macio e um cântaro cheio de água. Com o corpo demasiadamente dolorido para poder refletir sobre esse fato, bebi e comi avidamente. Pouco depois, recomecei a caminhar e, não sem grande esforço, cheguei finalmente à tira de Saja. No momento da minha queda, eu já tinha contado 52 passos e, depois que recomecei a marcha lenta e difícil, contei ainda 48, até encontrar um ponto de partida. Isso fazia um total de 100 passos. A razão de 2 passos para 1 metro, concluí que o calabouço tinha uma circunferência de 50 metros. No entanto, como eu encontrava muitos ângulos, não podia fazer uma ideia exata da sua configuração. Deixei de me interessar por essas investigações, mas uma curiosidade confusa incitava-me a prossegui-las. Abandonando a muralha, resolvi fazer a travessia da superfície circunscrita. A princípio, eu caminhei com prudência extrema, porque o solo, embora parecesse feito de matéria consistente, era recoberto por um pérfido lençol de água. Eu ganhei, entretanto, alguma coragem para isso, conseguindo caminhar com algum desembaraço. Dei, desse modo, 10 ou 12 passos para a frente, quando o incômodo burel, entravando meus pés, provocou minha queda. Caí rudemente, batendo com o queixo no chão. Na confusão que se formou em meu espírito, não notei logo um detalhe interessante. Porém, alguns segundos depois, tive minha atenção voltada para ele. Foi o seguinte: meu queixo repousava sobre o solo de minha prisão, mas os meus lábios e a parte superior do meu rosto não tinham contato com coisa nenhuma. Ao mesmo tempo, minha fronte parecia banhada de exalações muito nauseabundas e um cheiro característico de cogumelos podres que quase me sufocaram. Estendi os braços e eu estremeci ao verificar que era sobre o rebordo de um poço circular que eu tinha caído. Eu estava ali na borda de outro poço. Naturalmente eu não podia no momento determinar as dimensões desse poço, mas tateando suas bordas, pude destacar uma pedra de regular dimensões e deixei-a cair. Durante alguns segundos, prestei ouvidos ao ruído de seus choques reiterados contra as paredes do poço, e ela acabou por mergulhar na água com um ruído sinistro, seguido de ecos ressonantes. Quase ao mesmo tempo ouvi, acima da minha cabeça, um ruído de porta, que abriam rapidamente para tornar a fechá-la. E no mesmo instante, enquanto um frágil raio de luz perfurava as trevas para morrer logo em seguida, compreendi então qual era aquela sorte que me fora preparada e felicitei-me pelo acidente que me salvou. Se eu tivesse dado mais um passo antes de cair, a minha queda teria sido mortal. Eu iria cair dentro do poço. Entretanto, a morte da qual eu me livrara apresentava esse caráter que me levara a taxar de imaginárias as narrações que faziam da Inquisição. Inquisição. Tremendo fortemente, voltei a me encostar à parede, decidido a morrer preso a ela e não mais afrontar o terrível poço. Em outra disposição de espírito, eu teria acabado de uma vez com tais tormentos, atirando-me ao abismo. Mas naquele momento, eu era o último dos covardes. Eu não podia esquecer também o que me fora dado ler a respeito desse poço, a saber que
A extinção repentina da vida era uma eventualidade que os inquisidores não podiam admitir em suas horríveis concepções. A agitação do meu espírito manteve-me alerta por longas horas. Depois dormi novamente. E despertando, encontrei junto de mim, como da primeira vez, um pão e um novo cântaro cheio d'água. Minha sede era ardente e traguei logo todo o líquido. Esta devia conter narcótico violento, pois apenas eu engoli e fui tomado de invencível necessidade de dormir. Um sono profundo pesou sobre mim, semelhante ao sono da morte. Qual foi sua duração, eu não posso dizer, mas ao despertar verifiquei que os objetos que me cercavam eram agora visíveis. Um brilho estranho, sulfuroso, cuja origem foi-me impossível determinar no primeiro momento, permitia-me limitar a extensão e aspecto da minha prisão. Enganara-me, e muito, a respeito de suas dimensões. O circuito total das paredes não podia exceder 25 jardas. Isso lançou-me em grande confusão. Uma confusão bem vã, porque, entre as terríveis conjecturas que eu havia me cercado, nenhum outro detalhe pode ter menor importância do que este. Porque, vejam, o meu espírito fica profundamente impressionado por esse fato, e eu tentei descobrir o que me levara a errar tanto. Finalmente, a verdade surgiu. Em meu primeiro esforço de exploração do recinto, eu fizera 52 passos, até minha primeira queda. Eu devia estar, então, a 1 ou 2 passos da tira de Saja, e, na verdade, já dera uma volta completa ao longo da muralha. Mas foi então que, vencido pela fadiga, adormeci, e ao despertar, voltei sem dúvida sobre meus passos, o que me fez contar duplamente a extensão do circuito real. A desordem do meu cérebro me impediu de observar que a parede ficara à esquerda ao iniciar a marcha e à direita quando terminei. Errara igualmente quanto à forma do recinto. Era quase quadrado e suas paredes pareciam ser de ferro ou de qualquer outro metal em vastas placas, ostentando pinturas que representavam símbolos e esses símbolos medonhos, essas figuras demoníacas. E eu notei que essas monstruosidades ofereciam contornos bastante nítidos, mas que as cores pareciam antigas e apagadas pela umidade ou pelo tempo. No meio do solo, o poço escancarava sua horrível boca. E tudo isso eu vi de modo impreciso e não sem esforços, porque enquanto eu dormia, eu fora amarrado de costas sobre um estrado muito baixo. Braços e pernas estavam atados por meio de uma longa correia. Esta se enrolava em torno dos meus membros e do meu busto, deixando livres apenas a minha cabeça e o meu braço esquerdo. E mesmo assim, eu tinha de fazer penosos esforços para alcançar os alimentos colocados em um prato de barro, no chão, junto do estrado. Olhei para cima e considerei o teto da minha prisão. Ficava 10 até 15 metros acima da minha cabeça, e dele pendia um pêndulo formidável, como os dos antigos relógios. O aspecto desse instrumento oferecia, entretanto, uma particularidade que fez com que eu os examinasse com mais atenção, porque parecia que ele estava em movimento. Pouco depois, essa aparência se transformou em certeza. Sim, ele estava em movimento. Sua oscilação era curta e naturalmente lenta. Observei-o durante alguns segundos com certa apreensão, mas principalmente com surpresa. Afinal, cansado de seguir seu movimento monótono, observei os outros objetos da cela. Um frágil ruído despertou minha atenção e, olhando para baixo, vi vários e grandes ratos correndo de um
Para o outro lado, ratazanas. Enormes. Muitos. Rápidos. Enquanto eu assim os observava, eles se aproximavam em fileiras cerradas, precipitadamente. Os olhinhos ávidos, atraídos pelo cheiro de carne, da minha carne. Foram-me precisos para afugentá-los muitos esforços e atenta vigilância. Havia passado uma meia hora, ou uma hora no máximo, porque eu não tinha noção do tempo muito imperfeito, era quando eu dirigi novamente meus olhos para o alto. E o que eu vi então fez saltar o meu coração. O problema daquele lugar definitivamente não eram os ratos. A oscilação do pêndulo aumentara cerca de 1 jarda. Naturalmente, sua velocidade aumentara também. Havia, na parte alta, no teto da minha prisão, um pêndulo. Porém, o que mais me perturbou foi verificar que ele tinha descido sensivelmente. Pouca coisa. Notei então, é inútil dizer com que terror que eu notei isso, que a sua extremidade inferior era constituída por uma espécie de meia-lua de aço luzente, com cerca de 30 centímetros de comprimento, de uma outra ponta. Essas pontas estavam voltadas para cima, e o rebodo inferior aparecia cuidadosamente afiado, como uma navalha. E como uma navalha parecia maciço e pesado, engrossando acima do fio até a parte superior, que era larga e sólida. Estava suspenso por uma sólida corrente e assoviava em seu rápido movimento oscilatório. Eu não duvidei por mais tempo do destino que me fora preparado pelo engenho cruel dos monges. Os agentes da Inquisição certamente sabiam que eu descobrira a existência do poço, e já que eu não me precipitara nele, tinham me preparado uma morte diferente. De que servirá descrever as longas e longuíssimas horas de angústia mais que mortal, passadas com os olhos desmesuradamente abertos, contando as oscilações da lâmina do aço, polegada a polegada, linha a linha. A sua descida só era sensível a intervalos que a mim pareciam séculos. Bem devagarinho, a lâmina descia. Mas a sua aproximação, embora muito lenta, era contínua. Mais baixo, sempre mais baixo. As horas se passaram. Muitas horas, talvez, antes que ele me ameaçasse muito de perto, a ponto de me secar o suor com sua ventilação. Foi a essa hora que eu implorei. Eu implorei muito aos céus. Eu importunei muito com as minhas preces, rogando que a lâmina descesse mais depressa. Foi isso. E depois tive um novo período de completa insensibilidade. Dessa vez foi breve, porém, ao recuperar os sentidos, eu não notei o progresso apreciável na descida do pêndulo, então foi bem rápido que eu apaguei. Mas talvez tenha sido longa, porque havia, sem dúvida, algum demônio que espionava meus desfalecimentos. Ele não queria que eu perdesse um só instante do espetáculo da sinistra oscilação. Esse mesmo demônio talvez tenha detido o movimento do pêndulo durante o meu desmaio. Recuperando os sentidos, minha primeira sensação foi de fraqueza intensa
causada por longa inanição. No meio daquela agonia atual, a humana natureza reclamava alimento. Com grande trabalho, esforcei-me por estender o braço esquerdo tão longe quanto me permitiam as voltas da correia, e apoderei-me das poucas migalhas abandonadas pelos ratos. Quando levava um pedaço à boca, uma ideia brilhou em meu cérebro. Uma ideia louca, talvez, mas alegre e cheia de esperanças. Mas era uma ideia imperfeita. Em vão tentei completá-la, mas a longa duração do meu sofrimento quase aniquilara os recursos extraordinários da minha inteligência. Eu estava como um ser idiotizado, e a oscilação do pêndulo efetuava-se em um plano perpendicular ao comprimento do meu corpo. Meu corpo para um lado, a oscilação para o outro. Eu ali deitado, preso, e o pêndulo descendo, indo e voltando, indo e voltando. E eu verifiquei que essa meia-lua afiada estava disposta de modo a atravessar a região do meu coração. Roçaria pela sarja do meu burel, depois voltaria ao mesmo lugar e outra vez e outra mais até que... Olha, nos primeiros minutos não poderia contar senão meu burel. E depois não ousei refletir mais. Eu não quis pensar no contato da lâmina atravessando a minha roupa. E depois... eu tive então um acesso de delírio. Alternativamente eu ria e urrava, segundo a ideia predominante na desordem do meu cérebro. E mais baixo, regularmente, inexoravelmente mais baixo. Ele oscilava agora a menos de 3 polegadas do meu peito. Fap, 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 fap. Mais baixo, ainda mais baixo. Eu arquejando e me debatendo a cada oscilação. Convulsivamente, a cada passagem do pêndulo, eu me encolhia todo, eu prendia a respiração. E eis que no meio desse desespero, a ideia inteira se me fazia fraca, apenas constituída, entretanto, já pronta. Fraca, mas completa. E sem tardar, com a nervosa energia do desespero, eu comecei a tentar a sua realização. Havia já mais de uma hora, as imediações da plataforma sobre a qual eu estava estendido formigavam de ratos, eu já disse. Ratos turbulentos, ratos atrevidos, ratos vorazes. Fixavam sobre mim seus olhinhos rubros, olhinhos de rato, como se esperassem apenas a minha imobilização para fazer do meu corpo a sua presa. Ah, que alimento estarão habituados nesse poço. Malgrado todos os meus esforços para os impedir, eles haviam devorado o conteúdo do prato. Fora algumas migalhas, mas, para mantê-los à distância, eu balançara maquinalmente minha mão, em um movimento de vai e vem acima do prato. Mas a inconsciente uniformidade desse movimento acabara por torná-lo ineficaz. E com o que me restava ainda de carne gordurosa, untei todos os laços que me prendiam, até onde minha mão podia alcançar. Depois ergui a mão acima do solo e fiquei quieto, contendo a respiração. Eu tinha passado aquela gordura da carne nas fitas que me prendiam, nas fitas que estavam me amarrando, fitas de couro. Primeiramente, os ferozes animais ficaram assustados com a cessação do movimento e até fugiram, mas foi só por alguns instantes. Eu não contara em vão com sua voracidade. Vendo que eu não me mexia mais, um ou dois entre os mais audaciosos escalaram a plataforma e farejaram a correia.
foi como um sinal para o assalto geral. O assalto dos ratos. Reforços surgiram do poço. Treparam sobre mim. Quantos? 2? 3? Eram centenas de ratos. O movimento regular do pêndulo não os atrapalhava. Desviavam-se dele e atacavam em massa cerrada a correia engordurada. Empurravam-se, saltavam sobre mim em número cada vez maior. Pisaram no meu rosto. Seus lábios frios procuravam os meus. Eu estava quase esmagado sobre essa multidão. 1 minuto ainda e verifiquei que meu suplício ia terminar. Senti nitidamente o afrouxar da correia e os ratos mordendo, roendo, se lambuzando em cima de mim. Sabia que em mais de 10 pontos estava estraçalhada e com firmeza sobre-humana eu me mantive imóvel, quieto. Minhas previsões não me haviam enganado. Eu nada sofrera. Senti que estava livre. A correia caía ao longo do meu corpo. Mas já o pêndulo roçava por meu peito. Cortara a sarja do meu burel. Atravessar o tecido de linho que o forrava. 2 vezes mais tornou a passar. E uma sensação atroz percorreu todos os meus nervos. Mas o momento de me libertar tinha chegado. A um gesto brusco de minha mão, meus libertadores se dispersaram em tumulto. Com um movimento seguro e prudente, esgueirei-me de lado, lentamente. Mal deixei a minha horrível cama de madeira e pisei sobre as lajes. O movimento diabólico do instrumento se deteve. E eu o vi atraído por alguma força invisível no teto adentro. Quase no mesmo instante houve lá fora uma confusão de ruídos e vozes fortes de homem. Tinha alguma coisa acontecendo lá fora. Uma porta se abriu e um braço estendido me amparou. No momento em que eu tombava, desfalecido de emoção, era o braço do general Lassalle. As tropas francesas tinham entrado em Toledo e agora era a Inquisição que estava em poder dos seus inimigos. Fim do conto. Sobre o autor: Edgar Allan Poe, 1809, morto em 1849. Poeta, contista norte-americano, é autor de muitos dos mais brilhantes e engenhos contos de horror e mistério já escritos. A Queda da Casa de Usher, O Poço e o Pêndulo, A Máscara da Morte Rubra, Os Crimes da Rua Morgue, entre tantos outros. Deitaram profunda influência na literatura fantástica e policial do século XIX e XX. E são, até os dias de hoje, uma fonte inexaurível de inspiração. Do autor, recomendamos a leitura A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar. E agora, meus caros amigos, quem fala é Marcelo Fávaro. E eu estou narrando esse conto no dia 31 de outubro de 2023, Dia das Bruxas. Agora acabou de anoitecer. Noite das Bruxas. Halloween. E eu queria falar que eu estou assistindo à série que lançou agora no dia 12 na Netflix, da Queda da Casa de Usher. Inspirada, é uma grande homenagem aos contos de Edgar Allan Poe, corroborando o que diz o antigo livro de onde eu retirei esse conto. Aliás,
Este livro é apenas uma adaptação do conto. Ele é um pouco mais longo. A primeira versão que eu narrei foi bem mais longa. A gente está batendo agora uns 25 minutos por aí. Então, percebam que essa adaptação deixou o conto mais curto, como eu pretendia deixar, porque é muito prolongado também nessa situação. Eu ia perder o ritmo aqui da narração. Então eu procurei um texto mais adaptado. E eu estou assistindo à série e tô achando assim, é para quem gosta de Edgar Allan Poe, para quem absorveu, leu, bebeu todos os contos várias vezes, como aconteceu comigo. Eu li cada um dos contos do Edgar Allan Poe várias vezes. Então, quando você vê uma boa adaptação, inspiração, né? Eu já tinha gostado das homenagens que ocorreram na série da Wandinha, né? que foi estudar na escola Nevermore, que Edgar Allan Poe tinha sido um estudante dessa escola, tal, e tinha até uma gincana de canoas, né? Então cada equipe era um conto do Edgar Allan Poe. Eu achei assim muito legal. Ele deve ser um escritor muito reverenciado no seu país e na Europa também. Ele é muito adorado, e eu acho que a gente deveria fazer o mesmo aqui no Brasil, reverenciar nossos autores. E tomando por base o Edgar Allan Poe, a gente tem o Álvares de Azevedo, que é da mesma época, né, com o seu terrível, horrível, espetacular, brilhante Noite na Taverna, que eu narrei aqui no canal também. Foi um trabalho que me deu muito prazer de fazê-lo, e eu gostaria que pelo menos os nossos alunos soubessem mais ou menos quem foi Álvares de Azevedo, quem foi Lígia Fagundes Telles, quem foi Júlia Lopes de Almeida, a minha preferida do horror brasileiro, quem foi Machado de Assis, que também rabiscou alguma coisa genial no campo do terror, já que eu não sei o que acontece com o Brasil, que eles não dão valor para o gênero terror-horror aqui. Vem mudando muito, é verdade, tem novos personagens aí, escritores que estão mudando essa cara, porém a gente ainda não conhece o básico, o clássico da gente, né? Os grandes escritores, como talvez, eu também não sei se é assim lá nos Estados Unidos, talvez os jovens tenham um maior acesso por base da cultura popular, a esses escritores, né? Como no caso aí o Edgar Allan Poe. O segundo episódio dessa terrível série, maravilhosa série, é assim: você tem um CEO rico, o Roderick Usher, que teve uma infância difícil, tal, e o primeiro episódio, A Meia-Noite que Apavora, é apavorante. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ocorre uma cena dele e da irmã. Você sabe que a queda da casa de Usher é um rapaz que vai visitar um amigo da época da escola, que há muito não vê, e que é um casarão antigo. Ele até, quando chega, ele percebe que há uma rachadura ali no casarão, tal. E quando ele chega, a irmã do Roderick acabou de falecer, morreu, né? E tá lá embaixo, lá que eles estão preparando para enterrar, tal. E vão ocorrendo coisas sinistras no decorrer do conto, ok? Então o primeiro episódio, ele conta a história desse Roderick, da irmã dele, que cresceram num ambiente muito difícil, e que o pai, eles são meio que filhos bastardos, né, como diziam antigamente, né, filhos não legítimos de um grande personagem da farmacêutica, um cara muito rico, tal, né, trabalha com instrumentos médicos, e esse sujeito, que se chama, deixa um filho legítimo, Fortunato, passa alguns anos, né? E vocês não estão errados se você lembrou que o nome Fortunato remete ao conto do Barril de Amontilhado, né? Lembra que ele começa: eu podia aceitar qualquer coisa do
do Fortunato. Mas quando ele começou a mentir sobre mim, quando ele começou a me ofender, eu decidi que iria me vingar. Você lembra do começo do conto O Barril de Amontilhado, que ele desce lá com o Fortunato para dentro das criptas, né? Prometendo que ele tinha um barril de uma bebida maravilhosa, era no meio do carnaval, e o Fortunato encheu os olhos ali e acabou, vocês sabem como. Não vou ficar dando spoiler aqui não. Então, nesse primeiro episódio é muito interessante que ele já mostra o Dupin, que é C. Auguste Dupin. Auguste Dupin é o primeiro grande detetive da literatura. Ele inaugura o gênero de detetives, ele influencia depois de 50 anos o Conan Doyle a criar o seu magnífico Sherlock Holmes. E ele aparece em 3 histórias do Edgar Allan Poe, a mais conhecida, que é tem a Carta Roubada, tem o Mistério, os Crimes da Rua Morgue, né? E a gente vai falar dos Crimes da Rua Morgue também no episódio 3, ok? Mas aparece, então, a série toda, ela conta, ela fala do encontro, né, desse Auguste Dupin, que é um detetive, com Roderick Usher. Eles se encontram na casa já toda destruída, tal, para colocar as cartas na mesa, para lavar muita roupa suja, que eles eram considerados inimigos. Então eles se sentam, começam a tomar ali uma bebida, um conhaque, um whisky muito caro, e o Auguste Dupin está disposto a ouvir o Roderick contar a sua parte em toda a derrota da família dele, que ele era uma família muito vitoriosa, e que de repente eles começaram a ser perseguidos, e o Roderick está disposto a contar a história para Dupin. Há, da minha parte, uma agradável surpresa quanto à interpretação de Auguste Dupin, confirmando que todos os personagens de todas as histórias um dia vão ter sua versão negra. E o Auguste Dupin aqui é um ator negro que mata a pau. Eu, sinceramente, eu não gostei do Lupin. Não gostei, embora eu goste do ator. Achei a série ruim, mal escrita, não gostei mesmo, de verdade. Assim, me dá... Olha, agora, o Dupin, Auguste Dupin, que foi lá, resolveu os assassinatos da Rua Morgue e tal, né? Nessa série aqui, fantástico. O segundo episódio, A Máscara da Morte Rubra, que é aquele conto narrado aqui no canal também, de uma epidemia que assola uma terra, e o príncipe Próspero, ao invés de respeitar as condições que a epidemia impunha, ele resolve que não deveria ter nenhum tipo de imposição, não deveria ter nenhum tipo de resguardo, que ele queria dar a festa dele, né? E isso o conto, né? Não estou falando da série, né? E aí ele desrespeita todas as sugestões da OMS e resolve dar um baile de máscaras, e quem o visita nesse baile de máscara é a própria Morte Rubra, como diz no conto. Isso não é spoiler, é a Máscara da Morte Rubra, né? E eu achei assim que a transferência do conto original pro episódio é magnífico, magnífico. O final é aterrador, te dá medo, como no primeiro episódio, a cena da mãe do Roderick, com a irmã e o Roderick acordam no meio da noite, e a mãe dá um susto, gente, mas dá um susto que, olha. Terceiro episódio, Os Assassinatos da Rua Morgue, que o Roderick está contando a história dos filhos dele. Ele teve alguns filhos, cada um com uma mãe diferente, assumiu todos eles, e cada filho, ele está contando para o Dupin como que foi o final de cada filho dele. E o terceiro episódio é da Camille L'Espanaye, né? Eu não sei se eu falei direito o nome aqui, mas é o mesmo sobrenome da família L'Espanaye, dos Assassinatos da Rua Morgue, que eles são encontrados lá dentro da lareira, né? Da chaminé. E eu também não vou dar spoiler, mas, gente, tem macaco no meio. O macaco tá sinistro nesse episódio. Eu achei incrível. Então, se você
quer acompanhar a série, mas quer ouvir os contos antes, eu indicaria para você logo no começo A Máscara da Morte Rubra, Os Assassinatos da Rua Morgue. O nome do episódio já está dando o nome do conto. O quarto episódio é do Gato Preto. Gostei muito desse episódio. É um casal, são dois homens ali. Um é filho do Roderick e um deles tem um gatinho preto que some e ele quer, e o outro quer repor o gato sem que ocorre essa coisa aí que já acontece no conto, né, do gato aparecer de novo e morre e volta, essas coisas. O quinto episódio, o Coração Delator, que foi o primeiro conto que eu narrei nesse canal. O número 1 é o Coração Delator ou o Coração Denunciador, depende da tradução. O sexto, ele tem uma pegada bem William Wilson, mas o nome do episódio é Escaravelho de Ouro, que é uma história, todas elas narradas aqui no canal, viu, gente? O Escaravelho de Ouro. Mas eu gostaria que vocês ouvissem o conto William Wilson. Sabe aquele do William Wilson que ele fala, desde que eu era moleque tem um cara que me persegue, esse cara é da minha altura, veste as roupas que eu uso, tem a mesma voz que eu e é muito parecido comigo. E ele vai contando. E eu até escrevi um conto em homenagem ao William Wilson, que está aqui no canal também, e se chama A Hora Mais Silenciosa da Madrugada. Cara, esse conto aí eu adorei ter escrito. Foi um dos primeiros contos que eu escrevi, se não foi o primeiro. O último, o episódio número 7, que eu ainda não vi, O Poço e o Pêndulo, que eu acabei de narrar para vocês. E o último, derradeiro episódio, O Corvo Nevermore. E ele disse, nunca mais. Gente, tem que assistir. É uma série pesada, 18 anos a classificação. Não dá para mostrar para criançada, não. Então, um abraço a todos vocês. Adorei estar esse tempo convosco e espero voltar logo com mais bate-papo com o tio Marcelo aqui. Me adicionem no Instagram, manda mensagem para mim no Instagram, no Messenger, manda áudio para mim que eu vou respondê-los, ok? Conto _Faro. Tchau, queridos.